Recentemente tivemos mais uma polêmica aí com o lançamento da possibilidade do consignado garantido com o FGTS, ou seja, a partir de agora o trabalhador tem mais um benefício, segundo o governo, que é poder pegar emprestado, colocando como garantia o seu FGTS no banco com juros mais amigáveis do que os outros juros que ele teria de empréstimos. Mas, claramente, isso é uma coisa bastante polêmica porque você está pegando o seu próprio dinheiro emprestado e pagando juros por isso. Vamos conversar um pouquinho não só sobre essa questão, mas sobre o FGTS em si hoje, por que existe esse fundo de garantia no Brasil, como que ele surgiu, como ele vem sendo utilizado e, principalmente, você que tem uma quantidade significativa de dinheiro parado ali no FGTS, o que você pode fazer para conseguir investir isso de uma forma melhor, para poder trabalhar melhor esse dinheiro ali que está preso nas mãos do governo. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre esse assunto bastante importante para você que é trabalhador, CLT, que tem ali alguma quantidade de dinheiro dentro do fundo de garantidor, o FGTS. Mas antes disso, não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, conhecer um pouco mais do nosso canal, se inscrever e, se no final esse conteúdo for interessante para você, não deixe de marcar uma hora com um dos nossos consultores financeiros aqui na Rio Claro Investimentos para poder ver se você está de fato no caminho certo na sua vida financeira, no seu planejamento financeiro e principalmente na sua carteira de investimentos. Vamos falar então um pouquinho sobre a história, né? Por que existe o FGTS? O FGTS ele foi criado lá em 1966, quando a gente tinha um modelo pior ainda, ali, bastante engessado dentro do mercado de trabalho, em que aquela pessoa que ficasse mais de 10 anos trabalhando na mesma empresa, ela atingia uma estabilidade parecida ali com a que existe hoje ainda para os servidores públicos. Isso parece interessante ali para o trabalhador, né? Estou muito tempo na mesma empresa, bom eu poder ter a segurança de que eu vou continuar aqui, mas acabava gerando uma série de distorções no mercado de trabalho. A principal e mais óbvia era que os empregadores, com medo do risco que era ter uma pessoa que ele não poderia demitir em situação nenhuma, a não ser por justa causa, acabavam demitindo os funcionários à medida que eles estavam há muito tempo, mesmo que fossem bons funcionários, por medo do custo de manter aquela pessoa ali, quando ele chegava perto dessa marca de 10 anos, eles acabavam sendo demitidos. E acabava tendo uma flexibilidade muito pequena dentro do mercado de trabalho. Pensando nisso e vendo os problemas, o governo resolveu criar o Fundo de Garantia, o FGTS, como uma forma mais tranquila, em que a partir desse momento que você contrata um trabalhador, você passa a depositar em uma conta 8% do salário dele, aí já pensando numa questão de que o trabalhador teria um benefício, né, de ter esse dinheiro ali na hora que ele precisar, e no momento que você demite esse trabalhador, você paga uma multa de 40% sobre esse saldo que está lá, ou o saldo que você colocou, né? Mesmo que o trabalhador tenha resgatado, o empregador tem que pagar essa multa. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa está trabalhando para você, maior vai ser essa multa. Então você gera uma certa estabilidade do trabalhador que vai aumentando ao longo do tempo, porque cada vez fica mais caro você demitir uma pessoa que está há muito tempo trabalhando na sua empresa. Essa foi a lógica inicial. Acabou que esse fundo foi crescendo muito, obviamente, e sendo distorcido em várias maneiras, em vários problemas que ele acaba causando. A lógica é defesa de quem acha interessante o FGTS primeiro, essa de aumentar a estabilidade do trabalhador, né, que quanto mais tempo ele tem de empresa, mais caro é você ser demitido, mas isso não necessariamente obrigaria, necessitaria
da pessoa ter esse dinheiro guardado, né? A multa é que faz isso e não o dinheiro que é tirado do salário do trabalhador para o fundo. A outra questão seria essa poupança compulsória, né? Que aí vem da teoria de você pensar que o trabalhador não seria competente com o próprio dinheiro, né? Ele não provavelmente ia acabar gastando esse dinheiro em vez de investir, então o governo retém esse dinheiro ali dentro para cuidar do dinheiro dele. E a parte que, de fato, acontece, que é o governo ter acesso a um montante muito grande, né? Hoje, lá no FGTS, você tem mais de 700 bilhões de reais que são utilizados para financiar programas sociais, para financiar programas de infraestrutura ao redor do Brasil. Então, acaba que o FGTS se torna um imposto escondido ali, disfarçado de direito para o trabalhador. Ou seja, o governo tem esse montante de dinheiro, repassa uma quantidade muito pequena para o trabalhador de rendimento, que é 3% mais TR. Recentemente, com a decisão do STJ, passou a ser isso ou a inflação, e uma parte dos lucros, metade dos lucros que tem ali no fundo, são repassados, mas normalmente isso, historicamente, fica bem abaixo da inflação. Só a partir de agora, depois da decisão, é que tem que ser corrigido pela inflação, mas mesmo assim, só corrigir o seu dinheiro pela inflação ainda é muito pouco. Então acaba sendo um investimento péssimo para o trabalhador, que se tivesse com esse dinheiro investido em algo mais simples, inclusive como o CDI, estaria tendo um rendimento de mais que o dobro do que o que ele tem tido historicamente no FGTS. É isso aqui, ó. É isso aqui. Você pensou que era fake news? Quando a semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais baratos? Pois bem. E aí, no meio de tudo isso, você tem essa nova proposta do governo, anunciada como um grande benefício, um acesso a um empréstimo mais barato para o trabalhador, que vem não só com uma certa polêmica, exatamente porque contrasta com essa teórica vantagem que seria o governo guardar o seu dinheiro longe de você para você ser responsável com ele, só que na outra ponta ele está dando acesso ao trabalhador ao dinheiro dele, só que pagando juros pelo próprio dinheiro. Então não tem risco nenhum para o banco, não tem como o banco levar calote nesse empréstimo, mas em vez do governo simplesmente permitir que o trabalhador pegue o dinheiro sem juros nenhum, ele permite que o trabalhador se endivide usando esse dinheiro como garantia. Então cai por terra uma daquelas vantagens que seria manter a disciplina do trabalhador, porque agora ele pode se endividar com o próprio dinheiro. Então, se ele não tem disciplina, vai ser pior ainda do que se ele tivesse pegado o dinheiro, sacado o dinheiro do FGTS, uma vez que ele vai, na prática, sacar, só que pagar juros por isso, e um juros que, apesar de mais baixo do que os outros que ele teria acesso, ainda é muito alto, em torno ali, segundo o que vemos em algumas simulações, o mais baixo possível seria ali perto de 2%, mas a maioria ainda estaria na casa dos 3% ao mês, né? Que é 12 vezes maior, pelo menos, do que os 3% ao ano que rende o FGTS na conta do governo. E o timing também acaba sendo muito ruim, né? Porque a gente está no momento de crise fiscal, um momento que a gente tem uma preocupação grande com a inflação e, ao mesmo tempo que a gente tem o Banco Central pisando no freio, aumentando juros para tentar diminuir a quantidade de moeda na economia, você tem o governo ali incentivando o endividamento das famílias, que pode piorar uma crise quando ela vier, e também aumentando a disponibilidade de dinheiro, que pode pressionar ainda mais a inflação nesse momento tão delicado que a gente está. Inclusive, o FGTS é uma ferramenta que o governo já utilizou ao longo de outras crises para poder ajudar as famílias na pandemia, na crise de 2014, mas agora a gente ainda, pelo menos teoricamente, não entrou na crise, né? Os negócios ainda não estão quebrando, os empregos ainda não estão sumindo, a gente está tendo uma inflação um pouco maior nos alimentos, mas a gente vê que o grande problema mesmo ainda tem sido a popularidade do governo
em vez da entrada de dinheiro na economia. E a gente acelerando esse processo, acaba que a gente deixa de ter cartas para superar a crise quando ela de fato estiver presente na vida real do trabalhador. Dito tudo isso, aí a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que é pensar exatamente para você, que tem muito dinheiro no FGTS, o que você pode fazer com esse dinheiro. Então, claro, pegar esse dinheiro emprestado não faz sentido para ninguém, a não ser que esteja no momento de desespero, que tenha outras dívidas mais caras, que precise fazer isso para conseguir quitar dívidas mais caras, ou precisa de um dinheiro urgente e não tem outra forma de conseguir. Mas é um juros muito alto, não vale para você investir, para você fazer alguma compra, para você consumir, com certeza não faça isso. Quais são os outros formatos de resgate que a gente tem do FGTS? O primeiro é para quando você é demitido, que aí você pode resgatar tudo, ou quando você tiver alguma enfermidade, algum problema grave, que aí você consegue justificar e fazer o resgate do FGTS. Uma opção interessante para quem tem saldos menores é o saque aniversário, que aí você pode, no mês do seu aniversário, sacar uma parte do FGTS, mas ainda é bastante restritivo para quem tem salários maiores, para quem tem muito dinheiro lá, porque você só pode resgatar até 5% do valor do FGTS, se você tiver um saldo ali acima de R$20 mil. Então ainda é muito pouco e você abre mão de poder fazer o resgate no momento que você for demitido. Então, para a maioria das pessoas que tem um salário mais alto, não vale a pena aderir ao saque aniversário. Para quem tem um salário mais baixo, que tem saldos pequenos lá no FGTS, aí com certeza vale muito a pena, porque nos saldos menores, né, quem tem ali entre 500, 1.000, 5 mil reais investidos no FGTS, você consegue tirar entre 30% e 50% do valor que está lá. Então vale muito a pena você tirar o máximo possível de dinheiro do FGTS para colocar em ativos que vão render muito mais para você. E a última opção, que é a compra de imóveis. Então aí é onde a maioria das pessoas que tem um saldo grande no FGTS consegue de alguma forma tirar esse dinheiro dali. Então seria uma opção interessante, tanto se você de fato precisa comprar um imóvel, quanto também se você tem um saldo muito grande no FGTS, você pensar em comprar algum imóvel ali para investimento, para liberar esse dinheiro, mesmo que seja para vender em seguida ou para abater o seu financiamento imobiliário. É uma opção muito boa, porque mesmo que o imóvel não seja talvez um investimento que vai ter um retorno tão grande, provavelmente ele vai ter um retorno melhor do que do FGTS, e você também pode vender ele em seguida e embolsar esse dinheiro, melhor do que deixar o dinheiro praticamente parado lá na conta do FGTS. Bom, por hoje é só. Foi um assunto um pouco polêmico, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas em relação ao fundo de garantia do trabalhador, o FGTS, que acaba sendo, na verdade, um imposto escondido, né? Um dinheiro que fica muito mal investido, os lucros acabam indo para o governo, mas que para o trabalhador que tem valores importantes, é importante demais você considerar isso dentro do seu planejamento financeiro. É mais uma pecinha, é um dinheiro que é seu, em algum momento você vai ter acesso a ele e que tem que se encaixar em todo o seu planejamento financeiro de uma forma que você consiga, apesar disso, atingir todos os seus objetivos lá na frente. E se você quer olhar todas essas peças, todo esse conjunto de uma forma inteligente, em que tudo se encaixe da melhor forma possível, não deixe de marcar uma conversa com um dos nossos especialistas aqui na Rio Claro Investimentos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente vai colocar todas as informações que você precisa para marcar essa hora, que é totalmente gratuita, e analisar como um todo a sua vida financeira. Você já vai ter um diagnóstico completo de tudo que você precisa fazer e, claro, se fizer sentido, poder começar um trabalho com uma gestora profissional de investimentos para administrar a sua carteira. E, claro, se esse assunto for interessante, se você quer saber um pouco mais sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, não deixe de conferir aqui no canal outros vídeos, também se inscrever e curtir aqui no YouTube. Muito obrigado.